Olá, seja bem-vindo a mais uma EBD. E nós estamos trabalhando uma série As Marcas de uma Igreja Viva. Você já foi edificado, já foi abençoado pelas aulas que você já assistiu, que você já foi ministrado com a igreja relacional, a igreja discipular, as marcas de uma igreja viva. E hoje eu quero trazer uma ênfase com relação à igreja missional. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Edemilson, eu sou um dos pastores da IBB, eu lidero hoje uma das redes da Rede Vermelha, eu lidero também a rede de cuidado, que faz parte dessa igreja missional. Nós vamos ver durante essa aula como que a rede de cuidado funciona, como é que nós trabalhamos através do cuidado de pessoas, dentre outras áreas da igreja missional. Então eu queria começar, antes de nós entrarmos efetivamente, eu quero que você veja aí um pouco a nossa estrutura, né? Nós temos aí, você está vendo nesse gráfico, a Assembleia de Membros, nós temos ali uma diretoria estatutária e o colegiado, Conselho Ministerial, Assessoria Jurídica, que faz parte dessa estrutura, o funcionograma da IBB. E quando nós vemos ali pequeno grupo multiplicador, nós temos essas três igrejas, a igreja relacional, a igreja discipular e a igreja missional. E entender essas igrejas, ela faz parte de um processo de aplicação do que está lá em Mateus 28:18. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que essa primeira parte, vão e façam discípulos, é uma igreja relacional. A igreja relacional foi apresentada ali recentemente, há 2 semanas atrás, pelo pastor Márcio Tunala. Você foi ministrado, você foi ensinado em relação a isso. E aí ele continua, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhe ordenei. Isso envolve a igreja discipular, onde nós caminhamos com a visão discipular. O pastor Marcos trouxe essa visão da eclesia, dos chamados para fora, como que essa igreja ela não é uma ONG, ela não é uma empresa, ela é uma igreja deixada por Jesus para compartilharmos e vivermos o Evangelho, compartilhando o Evangelho e nos relacionando. E através da igreja discipular, o discipulado é um DNA da nossa igreja, uma das marcas muito fortes da Igreja Viva. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a igreja missional. Então, a igreja missional que visa o alcançar, o acolher e o cuidar. Você vai ver aí que a IBB entende que a igreja missional, ela envolve os relacionamentos com pessoas, né? Independente de quem são elas ou o contexto que elas estão inseridas. Nós desejamos assumir a dimensão das atitudes de Jesus enquanto homem, que não se deteve a conviver com aqueles que partilhavam a percepção, mas pelo contrário, viveu no meio dos pecadores e publicanos, como está ali em Marcos 2,16, pois desejava demonstrar que eles eram amados. Queridos, quando nós entendemos a igreja missional, nós precisamos entender a nossa missão de levar o Evangelho, a nossa missão de compartilhar o Evangelho, mas também a nossa missão de cuidar integralmente. E você que é da IBB, ou se você está assistindo essa aula, e para você entender um pouco o nosso DNA, dentro da missão, dentro dos valores da nossa igreja, nós cremos sim que temos o propósito de ter o cuidado integral, de viver o cuidado integral das pessoas. Por isso que nós vamos ver aqui algumas áreas ministeriais que visam o cuidado integral. O cuidado físico, o cuidado emocional, o cuidado espiritual, em todas as áreas. João 10,10, a palavra nos fala que o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar uma vida e vida em abundância. A vida em abundância não é uma vida meia boca, é uma vida plena que transborda. E para conseguir transbordar, eu preciso viver a plenitude em todas as áreas, que é aquilo que Deus sonhou para nós, que era o projeto inicial, que era o projeto originário. Mas infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, na vida do homem, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes, algumas marcas, algumas dificuldades fazem com que nós percamos um pouco essa dimensão de viver plenamente, de viver uma entrega plena, de viver essa vida abundante. Então, nós vamos caminhar um pouco mais. Então nós somos uma igreja relacional, discipular e missional. E que busca através dos relacionamentos discipuladores fazer o quê? Veja aí, alcançar as pessoas. Todas as pessoas, todas as localidades, os confins da terra, nós temos um chamado primordial, que é alcançar essas pessoas. E após elas serem alcançadas, elas precisam ser acolhidas.
certo? Isso aqui não é um clube social onde, para você ser aceito, você precisa entrar no grupo, Não, aqui nós acolhemos a pessoa como ela está. Nós precisamos amar ela, porque a transformação na vida das pessoas ocorre pelo Evangelho, pelo poder de Deus, onde Deus nos usa como canal de bênção. Uma igreja viva, ela caminha transbordando amor e levando amor às pessoas e vendo as pessoas não somente sendo alcançadas, mas sendo acolhidas também. Quando elas são acolhidas em amor, elas são cuidadas. E todas as pessoas, todos nós temos uma história, e essa história muitas vezes é marcada de pontos muito negativos, de marcas profundas, certo? Não é incomum, é muito comum, na verdade, eu receber pessoas do gabinete pastoral, e em uma conversa ali você vai ouvir a história da pessoa, e você vê que está diante de você uma pessoa que é um sobrevivente emocional, porque tantas marcas de abuso, de rejeição, de destruição de vida, e de repente ela vem, ela conhece a Jesus, e ela consegue ressignificar essas marcas, ela consegue agregar um novo valor a todas aquelas marcas que paralisaram a sua vida em muitas áreas, certo? De mulheres que não conseguem ter uma relação sexual saudável porque foram abusadas na infância, de homens que foram para o homossexualismo porque também foram abusados e foram rejeitados na infância, não tiveram a figura paterna, e isso trouxe uma distorção muito grande. E de repente você vê Deus resgatando, Deus trazendo novas oportunidades. Isso é ser uma igreja viva, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que não somente alcança, não somente acolhe, mas ela cuida. E a hora que elas são cuidadas, discípulos restaurados geram discípulos restaurados. Então nós precisamos entender que nas nossas vidas, o nosso chamado é primeiro experimentar a restauração. Porque a hora que, sabe aquela ideia de que cai a máscara no avião, eu coloco primeiro em mim para depois no outro. Eu chego na igreja, eu sou alcançado, eu sou acolhido, eu sou cuidado. E aí eu sou preparado para quê? Para multiplicar. Queridos, isso é fantástico, isso é tremendo. Sabe, porque quando eu entendo essa dimensão, eu sou alcançado para alcançar. E de repente eu vou ser um discípulo que prepara outro discípulo, e esse discípulo vai gerar novos discípulos. Se nós formos ver a história de Jesus enquanto homem, ele chegou, ele fez o quê? Ele acolheu muitas pessoas, ele acolheu pecadores, publicanos, prostitutas, ele alcançou essas pessoas, ele cuidou dessas pessoas, mas ele também preparou para multiplicar. Tem um estudo, eu ouvi recentemente, um estudo onde, vendo as passagens de Jesus, o que está registrado ali, nós identificamos que 2/3 aproximadamente dos registros ali, Jesus estava investindo na vida dos discípulos, preparando eles para multiplicar. E 1/3 ele estava com o povo. E por isso que o povo vinha e muitas pessoas acompanhavam, e a hora que ele falava assim, olha, você quer seguir? Então pega a sua cruz e siga-me, venha junto, estamos juntos. E daí muitas pessoas ficaram pelo caminho. Porque quando nós pensamos numa igreja missional, uma igreja viva que vive essa missão de compartilhar, nós vamos ver que muitas pessoas têm uma resistência, porque já se acostumaram a caminhar machucados, já se acostumaram a caminhar no estilo com as marcas. Sabe aquela pessoa que não percebe que ela está cheirando mal? E todo mundo que está em volta percebe, mas ela não percebe. E de repente alguém tem que chegar e falar assim, olha, vai lá e toma um banho. E nós como igreja precisamos chegar para as pessoas e falar assim, olha, deixa eu ajudar você a tirar essas feridas aí. Você está carregando um lixo que não é seu. Você está carregando um lixo que não faz sentido você carregar. Então nós precisamos entender essa dimensão. E você vai ver aí o nosso funcionograma dentro dos pequenos grupos. Uma igreja relacional ali, que ela desenvolve ali a vida discipular, os PGMs. Nós temos os ministérios relacionais, os ministérios transversais e o ministério de suporte, né? Então tudo isso, as 3 igrejas, elas estão distribuídas dentro da nossa estrutura, onde tudo que nós fazemos, ela visa entender o chamado primordial, o cuidado integral de pessoas, não somente alcançar, mas fazer as pessoas viver um novo de Deus. Então, eu quero desafiar você, a você olhar para você, entender como é que você tem participado dessa igreja viva, como é que você tem participado dessa igreja que vive com senso de missão. Uma igreja viva, dentro da dimensão missional, ela entende claramente a missão dela. Certo? E por mais que hoje nós temos, infelizmente, muitos movimentos
movimentos de autoajuda, movimentos de pessoas que querem, vamos lá, vamos para cima, só que ela não entende, essas pessoas não entendem que esse movimento, ele é muito fogo de palha, porque na verdade as pessoas precisam ter uma identidade. Essa identidade, ela é fundamental. Então nós como igreja do Senhor Jesus, porque somos uma igreja missional, nós precisamos levar e compartilhar o evangelho por todo mundo. Nós precisamos levar o amor e o cuidado por todo mundo. E isso vai gerar uma identificação. Já teve a experiência, de repente você fez uma viagem para o exterior e todo mundo está falando uma língua estranha. E você está na mesma cidade, você está aqui em Curitiba, você está em Colombo, em Pinhais, ou de repente qualquer cidade onde você esteja ouvindo, nos assistindo aqui, sabe? E daí você não tem uma comunhão tão próxima com as pessoas daquela cidade. Mas quando você está lá no exterior, todo mundo falando outras línguas, você sente um peixe fora d'água, de repente você vê alguém falando português. Opa! Gerou uma identificação. Eu chego perto, eu começo a conversar e daqui a pouco eu estou trocando ideias, estamos falando da vida. Porque nós somos seres relacionais, nós somos seres que foram criados por Deus para nos relacionarmos e estarmos juntos. Então, quanto mais pessoas espalhadas que conheçam o amor de Jesus e que tenham como senso de missão não somente viver o amor, mas transbordar esse amor para que mais pessoas conheçam o Senhor Jesus, aí sim nós conseguimos viver como uma igreja missional, uma igreja que vive com senso de missão, uma igreja que caminha com senso de missão. Queridos, e dando continuidade, nós vamos ver algumas áreas da igreja missional. O que contempla a igreja missional aqui na IBB? E é claro, de repente você pode, nós estamos colocando algumas ênfases que nós damos na igreja missional aqui na IBB. Mas vamos pensar no missional como você vivendo com um senso de missão. Sabe lá no seu trabalho? Você pode chegar lá, olhe para as pessoas, pensa assim, como é que eu posso influenciar essas pessoas? Como é que eu posso abençoar essas pessoas? Porque eu sou parte de uma igreja viva e é uma igreja missional, uma igreja que aonde eu estou, eu vivo uma missão de cuidar das pessoas, uma missão de compartilhar o evangelho, uma missão de se importar com as pessoas. E eu quero trabalhar essa dimensão. O primeiro destaque que eu faço aqui, dessa igreja missional, é a área de mordomia. Mordomia cristã. Esse é o ministério que está debaixo da igreja missional. Veja ali o que diz lá em 1 Crônicas 29, diz lá, ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para contribuir num templo, para construir um templo em honra ao teu nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sonda o meu coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque, Israel, conserva para ti esse desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Queridos, uma igreja missional, e nós como igreja missional, nós temos o ministério de mordomia. O que é uma mordomia? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Sabe esse carro que você tem? Então, você tem um título de propriedade dele. Aqui no mundo, beleza, mas ele é do Senhor. Certo? Tudo que você tem é do Senhor, porque foi criado pelo Senhor. A sua vida tem que ser dedicada ao Senhor. E quando eu entendo de mordomia, eu olho para aquilo que Deus tem confiado a mim e eu pergunto para o Senhor, como é que eu posso ser um bom mordomo desses recursos? E nós como igreja, pensando numa igreja missional, dentro do Ministério de Mordomia Cristã, nós temos uma equipe muito abençoada, os vocacionados que desenvolvem intencionalmente um olhar para as finanças, os recursos da nossa igreja. Sabe que tudo que nós fazemos, as missões, tudo, vem da onde? E vem da comunidade. Então, através dos dízimos, através das ofertas, sabe, de repente você está vivendo, quando você vive com um senso de missão nessa igreja missional, às vezes Deus vai te pedir algo e você vai perguntar, mas será, Senhor? E Deus vai te mostrar, porque você é um bom mordomo, você vai administrar esses recursos, não como sendo seus, que você faz de qualquer jeito, mas como sendo do Senhor. E você vai ter mais cautela na administração desses recursos.
Então hoje nós temos o Ministério de Mordomia Cristã, nós temos um administrador que é o Luciano, nós temos o pastor Silvanino do Colegiado que tem supervisionado essa área. Então assim, hoje o Ministério de Mordomia é um ministério muito forte, é um ministério que hoje ele com muita diligência, com muito amor, com muito cuidado tem administrado os recursos que vêm dos dízimos, vêm das ofertas da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, das pessoas que sentem no coração o desejo de contribuir para os ministérios, para os vários projetos que nós temos na IBB. Mas sabe, mas além do Ministério de Mordomia Cristã, nós temos também o Ministério de Comunicação. Eu estou aqui, quem está aqui tem toda a estrutura gravando essa aula, ela envolve o Ministério de Comunicação, né? Lá em Filemão 6 diz lá, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento. E ali em 1 Coríntios 15 diz lá, eis que lhe digo, um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, o som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos, é tremendo, porque quando nós olhamos a palavra de Deus, o Ministério de Comunicação estava sempre presente. O Ministério de Comunicação, lembra dos muros? Quando tocar a trombeta, certo? Vocês dê um grito que vai cair os muros de Jericó. Nós precisamos entender, aqui, até na volta de Jesus, vai ter o Ministério de Comunicação envolvido, você vai ver a trombeta tocando, porque nada mais a comunicação é você comunicar as verdades eternas. Então, hoje, nós temos o grande chamado primordial, e de fazer discípulos de todas as nações. Sabe, mas como é que nós vamos fazer discípulos? Quando nós olhamos, nós estamos pregando o Evangelho através dos pequenos grupos, através do grande culto. Mas tudo isso tem saído para fora. Você está aqui assistindo porque o Ministério de Comunicação se envolveu. O Ministério de Comunicação está sendo um instrumento de Deus nesse processo. Então, o que fazer não muda, mas a forma vai sendo aperfeiçoada com o tempo. Então, quem diríamos que nós teríamos hoje o Ministério de Comunicação, um ministério que tem levado a mensagem para fora, né? E dessa eclesia, e com tanta eficiência, com tanto profissionalismo, com tanta dedicação, com tanto amor, né? Então, hoje, o Ministério de Comunicação, que é liderado ali pelo ministro Robson, supervisionado ali pelo pastor Roberto, junto com toda uma equipe, o Rodrigo Ribac, o Vitor, o Diego, ele está aqui me filmando, sabe, o Ministério de Comunicação, porque isso é tremendo. Sabe por quê? Deixa eu compartilhar aqui, isso aqui vai ficar aqui na filmagem, na aula. Sabe por que eu demorei? Porque eu conheci ele como Lagartixa. Ele é um professor de artes marciais ali, e todo mundo conhece ele Lagartixa, e eu não vou falar Lagartixa aqui, agora já está sabendo, todo mundo já sabe que o Diego é o Lagartixa. Então assim, mas tudo isso faz parte desse Ministério de Comunicação, pessoas com muito amor, que no domingo vem aqui filmar, vem aqui trazer, queridos, é muito especial. Então nós fazemos a mesma coisa, que é pregar o Evangelho e poder levar o amor de Deus às pessoas. Isso é tremendo, isso é abençoador demais. Então eu quero te dizer, o Ministério de Comunicação está debaixo da nossa igreja missional, que é uma igreja viva, que vive missões, que vive um senso de missão e hoje usa a tecnologia para que o mundo conheça, ouça a mensagem e entenda que há um Deus que ama, que cuida e que acolhe. Queridos, além dessa comunicação, nós temos também compaixão e justiça. Ministério de Compaixão e Justiça. Veja lá em Salmo 145, diz lá, anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade, celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Sabe, quando nós olhamos a compaixão e justiça, nós estamos olhando, nós estamos reproduzindo o que Jesus fez. O que Jesus fez. Então, Jesus, vamos pegar aqui o nosso Ministério de Compaixão e Justiça, nós temos olhado
para a igreja e nós nos envolvemos ali num projeto de apoio às pessoas com câncer, nós nos envolvemos ali com cestas básicas, nós envolvemos ali assistência social, o Enxoval Solidário, tem a ABC Vida, que tem feito um trabalho lindo, né, que ela acaba sendo um braço estendido da compaixão e justiça. E tudo isso nós estamos reproduzindo aquilo que Jesus fez. Jesus agiu com compaixão, certo? E muitas vezes, ou todas as vezes, na verdade, Jesus olhou para as pessoas com compaixão e com justiça. Por isso que, ao mesmo tempo que ele deu de comer àquela multidão, ele também curou muitas pessoas, ele também restaurou a integridade de muitas pessoas, restaurou o convívio social de outras pessoas. Quantos leprosos ele curou ali, né, e retomando essas pessoas, curando elas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Aquela adulta, a mulher adulta que foi ali, foi condenada, ele aplica a justiça ali, então ele perdoa os pecados daquela mulher e fala, vai, não peques mais. A igreja missional, nós precisamos reproduzir o que Jesus nos ensinou, agir com compaixão, com justiça. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Como é que você tem agido com compaixão, com justiça na sua vida, no seu trabalho e na sua história? Queridos, nós precisamos viver isso com intensidade. Uma igreja missional, ela vive em compaixão, com justiça. Mas temos ainda missões e evangelismo. Uma igreja missional não poderia ter um ministério de missões embaixo dela. Então, uma igreja viva, uma das marcas da igreja viva, de uma igreja missional, é fazer missões e evangelismos. Então, vamos lá, Marcos 16 diz lá, ele lhes disse, vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma ordem simples, vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. E nós podemos olhar para missões e evangelismo, o nosso projeto. Então nós temos os projetos evangelísticos, onde nós saímos pela cidade, pelos vizinhos, e nós vamos nos envolver pregando o evangelho, alcançando as pessoas. Nós temos ações práticas de evangelismo, como o Ministério Ancorar, que ele vai, além de abençoar os profissionais de saúde, ele leva uma mensagem, ele leva o amor de Jesus ali. Está sendo feito um evangelismo visando alcançar as pessoas pelo amor, alcançar as pessoas pelas evidências do poder de Deus. Mas além do evangelismo, nós temos as missões. Quando nós vamos para a Amazônia, quando nós mandamos um missionário, sustentamos missionários na Itália como o pastor Caio, na África, em vários lugares do mundo, nós estamos saindo a missões. Então, seja no evangelismo local, seja em missões fora da nossa cultura, nós temos vivido como uma igreja missionária, uma igreja evangelística. E hoje é liderada pelo pastor Silvanir, junto com uma equipe maravilhosa, e tem olhado para missões com intencionalidade. E nós abençoamos os missionários. Então nós temos aqui o Crescer Missionário, que todo ano recebe missionários da Junta de Missões Nacionais, das Junta de Missões Estaduais e mundiais. Recentemente nós tivemos um movimento onde missionários do mundo participaram dos nossos pequenos grupos. Eu recebi um casal de missionários lá de Moçambique, lá de Beira, e foi muito especial. E eles estavam 4 horas no fuso horário. Queridos, lá era 1 hora da manhã. Quando eles entraram no nosso pequeno grupo, eles estavam vibrando de poder estar conosco e compartilhar o projeto, o sonho que Deus colocou na vida deles lá. E por isso que o desafio, porque nós fazemos parte de uma igreja que tem como marca ser uma igreja missional. Se o teu PGM não adotou nenhum missionário, não deixe de adotar, não deixe de ser intencional, não deixe de viver essa dimensão bela de uma igreja missional. Então, uma igreja missional, ela cumpre aquilo que Jesus nos deixou como desafio. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos, certo? E nós precisamos entender que a igreja missional, ela vai e ela dá o passo. Mas quem vai fazendo a obra não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Você é somente um canal do Espírito Santo. Lá em João 16:8, ele deixa muito claro que a função de convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por muito tempo eu rejeitei o evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas
tentaram colocar para mim goela abaixo, batendo com a Bíblia na minha cabeça, dizendo assim, você tem que se converter, senão você vai para o inferno. E eles me apresentavam um Jesus que era um Jesus que duro, que era uma lista de pode e não pode. A hora que eu entendi o que era o verdadeiro Jesus, aquele que nos ama, e aquele que deixou o Espírito Santo para nos capacitar, viver uma vida leve, uma vida abençoada, ficou tudo muito mais fácil. Ficou tudo muito mais tranquilo. E eu aceito a Jesus, Jesus entra na minha vida, Jesus transforma a minha vida. Então, o que você precisa fazer? Porque você é parte de uma igreja viva, e a marca de uma igreja viva é ser uma igreja missional, então você precisa sim, somente se colocar à disposição dizendo, eis-me aqui, Senhor. Ah, mas eu sou tímido, o que eu faço? Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. Pare de ficar achando desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então você coloca à disposição. Já falo com o pastor Silvanir, pastor, eu quero ir na próxima viagem missionária. Eu quero ir lá para a Amazônia, eu quero ir lá pregar para os ribeirinhos. Eu quero participar do projeto evangelístico. Ah, vai ter uma viagem de carnaval que nós fizemos aqui na cidade. Projeto evangelístico aqui. Então vamos para a cidade, vamos. É muito especial quando nós entendemos que Deus nos usa independente de nós. Na última viagem missionária que ocorreu, teve uma experiência muito interessante que os jovens tiveram ali, que o meu filho estava junto, o Nicolas. E ele disse que eles chegaram num salão de beleza e aquela senhora que era dona daquele salão de beleza falou assim, não, aqui não vai, tal, vocês não vão fazer isso aqui. E aí foram lá e conversaram, falou assim, deixa só nós orarmos então, nós não vamos falar nada, nós não vamos fazer nada, só vamos orar para aqueles que quiserem. Ela falou, então tá bom, você só orar. Então ela ficou muito braba ali, mas deixou meio contrariada. Daí o meu filho foi lá e os jovens se espalharam ali, mas é a experiência do Nicolas. E ele chegou numa mulher que estava fazendo a unha e ele falou, posso orar por você? E ela falou, pode. E ele pegou e fez uma oração ali. E aí a moça olhou, você pode orar por mim também? Ele pegou, fez oração para aquela moça olhar do lado. E a outra, você pode orar também? Posso. E aí daqui a pouco, tem a minha mãe que ela está com câncer, ela está lá no outro lado, você pode ir até lá orar por ela? E aí o Nicolas foi lá no outro lado, a mulher que estava com câncer foi orar com ela. E daqui a pouco a dona daquele salão, que estava toda resistente, ela começa ali meio que chorar e falou assim, você pode orar por mim também, certo? Daí houve um grande mover de Deus, porque a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo do Senhor, nós precisamos só colocar à disposição para ser usados num projeto missionário, no projeto de evangelismo. E o último destaque que eu trago dessa igreja missional é a rede de cuidado. Lá em 1 Pedro 5, 1 e 2 diz lá, portanto apelo aos presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E olha qual que é a orientação aqui do apóstolo Pedro. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com desejo de servir. Queridos, a rede de cuidado, ela está debaixo dessa igreja missional. Faz parte do projeto de Deus que visa gerar o cuidado integral para cada pessoa que chega na IBB, para cada pessoa que participa dessa igreja viva, uma igreja que vive com senso de missão. E aí nós vamos ver aí a rede de cuidado. Nós temos ali o resgate que trabalha o apoio à dependência química, então tanto a família como ao dependente. Então o resgate ele faz parte dessa rede de cuidado que visa mostrar para as pessoas que estão vivendo essa luta da dependência química, como é que nós podemos amenizar, como é que nós podemos ajudar. Muitas famílias, elas se tornam codependentes, elas sofrem a vida dos filhos, as decisões dos filhos, e não tem como você gerar um sofrimento setorial, porque quando você faz algo que destrói a sua vida, está destruindo quem está à sua volta, quem te ama. E o resgate ele vem com esse processo. Hoje é liderado ali pelo pastor Fábio Fontoura e junto com uma equipe tem abençoado esse ministério. Nós temos o Ministério de Libertação, o Aconselhamento em Libertação, que hoje é liderado pela Tati, junto com o Geraldo, e nós temos vivido algo muito especial ali, porque tem ampliado o número de pessoas que têm sido aconselhados nesse processo de restauração espiritual. Sabe, práticas com ocultismo, nós vamos trabalhar o perdão com uma forma muito intensa,
toda a libertação, entender a dimensão da imoralidade sexual e a influência que isso traz para as nossas vidas. Então ele visa caminhar junto, dentro de um processo de aconselhamento, visando demonstrar e mostrar as armadilhas que tem, as prisões que Satanás acaba se apoderando com marcas e eventos do passado. Então, nós levamos, através do aconselhamento à libertação, a ver um realinhamento de vida, uma revisão de vida, e onde você ressignifica essas marcas que te aprisionam. Nós temos a policlínica. A policlínica tem a área da psicologia, psicopedagogia, tem fonoaudiólogo, tem fisioterapia, tem várias áreas ali que visam apoiar o cuidado integral, pensando no cuidado do corpo, no cuidado da mente, no cuidado do coração. Então a policlínica tem feito um papel, tem sido muito fundamental nesse tempo. Tempo de pandemia é um tempo onde muitas pessoas precisam ser cuidadas, muitas pessoas estão desenvolvendo doenças emocionais, psicoemocionais e nós precisamos sim olhar com cuidado. Então nós temos hoje uma rede que tem olhado com um olhar muito, muito precioso. Temos os braços que abraçam. A policlínica hoje é liderada, né? A nossa diretora é a Raica. A Raica e o Diego ali têm liderado toda a equipe de uma forma tão maravilhosa. Tem sido muito especial ver o que a Raica tem feito na policlínica e como nós temos cumprido a nossa missão de uma igreja missional. Aí o Braços que Abraçam. Hoje a Josi Bis, ela lidera esse ministério. O amor por essas pessoas que estão passando pelo câncer é tremendo. Certo? Eu me alegro muito quando eu recebo um áudio da Josi chorando, ore por mim, pastor, eu estou com dificuldade. Ou ela manda um áudio, pastor, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso levar lá um negócio assim, sabe? E ela começa a olhar para as meninas e ela começa a buscar apoio e tem muita coisa que ela tira do bolso dela, ela doa muita coisa, ela vive, não é só amor, mas também estrutura, material, remédio. Então, Braços que Abraçam tem desenvolvido um papel extraordinário nesse tempo. O câncer, infelizmente, está cada vez mais comum entre as pessoas e nós temos um ministério intencional em relação a isso. Nós temos ali o Celebrando a Restauração. Ele visa a restauração emocional. Né? Ali é liderado pelo pastor Carlos Prandini, ministra Célia, tem uma equipe envolvida ali, uma equipe de facilitadores. Então, o CR hoje tem desenvolvido um papel extraordinário. Ele vai trabalhar em 3 pilares ali. O grande encontrão, que ocorre na segunda noite. Daí tem os grupos de apoio, que hoje nós temos feito tudo pelo Zoom, né? Mas aí tem os grupos de passos. O grupo de passos é onde ocorre uma troca, uma jornada um pouco mais longa na restauração. Sabe, os maus hábitos, os vícios, as marcas do passado, elas são também ressignificadas através do CR. Então, o aconselhamento em libertação vai trabalhar mais a restauração espiritual e o CR mais a restauração emocional, embora elas são interdependentes, elas se complementam. E essa é a beleza de uma igreja viva, porque os vários ministérios, ter uma igreja relacional, discipular, missional, é para que haja complementariedade no cumprimento da grande comissão, no cumprimento daquilo que Jesus deixou a nós. Então hoje o CR, ele é um projeto lindo que Deus tem usado de uma forma tremenda. Nós temos ali os apoios aos enlutados, né? Então nesse tempo onde não temos mais velório, o ministério está sendo um pouco acionado, porque o cuidado pós-velório é feito através dos pequenos grupos, através do ministério de aconselhamento com os pastores ali e com os líderes, principalmente os líderes de pequeno grupo e o pequeno grupo apoiando. Mas no momento que ocorre o falecimento, o Ministério de Aconselhamento, a família enlutada ali de apoio, ele visa desde a estrutura, sabe aquele bolinho, aquele café durante o velório, sabe aquele apoio para estar chorando junto, para estar junto ali, atendendo às necessidades. Então, esse ministério tem sido muito abençoado. Nós estamos celebrando a vida. Celebrando a vida é aquele retiro onde você separa um final de semana. Você vai na sexta-feira e sai no domingo, logo após o almoço, e nesse final de semana você tem uma experiência tremenda com o Senhor, uma experiência extraordinária. Então, quando nós pensamos no Celebrando a Vida, muitas pessoas têm sido impactadas através desse retiro, através desse projeto. E hoje aqui, o Celebrando a Vida é liderado pelo Tiago, pela Andressa, com toda uma equipe abençoada também. Tem sido muito especial nós caminharmos juntos. Aí nós temos o Ancorar. O Ancorar é um ministério de apoio aos profissionais de saúde e nós precisamos olhar para os profissionais de saúde com um olhar de apoio mesmo nesse tempo, principalmente no tempo de pandemia. Então,
Esse ministério, hoje liderado pelo pastor Cleiton, ele tem feito grande diferença na vida de muitos profissionais de saúde, né? Então, é um ministério que não só leva um mimo, né, mas ele visa alcançar esses profissionais e visa disponibilizar toda essa rede de cuidado para esses profissionais de saúde. E para fechar ali o aconselhamento de cultos, onde as pessoas que aceitam a Jesus, elas tomam uma decisão ali, ela tem um apoio, um aconselhamento ali. Queridos, essa é a igreja missional. Então, quando nós olhamos para todo esse cenário que foi apresentado aqui, né, de uma igreja viva, uma marca de uma igreja viva, ela vive com essa dimensão missional muito, mas muito clara, certo? Eu quero, sim, desafiar você a olhar para o seu coração, a olhar e como você tem vivido nessa dimensão missional. Certo? Nós apresentamos várias áreas aqui, desde o Ministério de Mordomia, o Ministério de Comunicação, a Rede de Cuidado, Missões e Evangelismo, todo o processo de compaixão e justiça, certo? E você pode se envolver. Você pode falar assim, puxa, eu não sabia que a igreja tinha um olhar tão intencional em relação à missão. A missão de não somente alcançar as pessoas através do amor de Deus, mas elas, após alcançadas, elas serem acolhidas, elas serem cuidadas e elas sendo preparadas para que haja multiplicação. Foi o que Jesus fez. Jesus investiu na multiplicação. Ele caminhou com os discípulos, ele trabalhou com os discípulos, então ele preparou os discípulos para que a igreja fosse espalhada pelo mundo. E sabe por que hoje nós temos uma igreja com muitas pessoas restauradas? Porque antes de nós tiveram gerações que foram multiplicando o chamado de ser uma igreja missional. Se nós não tivéssemos uma igreja missional algumas décadas atrás, de repente esse movimento estaria morto. Mas a igreja viva, Deus sempre vai levantar pessoas e vai desafiar pessoas a cumprir o seu papel na sua geração. Então nós, como uma igreja viva, e uma igreja que multiplica, uma igreja que gera frutos, nós precisamos entender essa dimensão missional do nosso chamado. Então, você tem vivido essa dimensão e eu quero desafiar você. Eu não sei qual área dessa igreja missional que Deus tocou teu coração, mas eu quero desafiar você a se envolver. Eu quero desafiar você a colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos aqui nessa aula. Tá bom? Bênção? Feche seus olhos aí, eu quero orar pela sua vida. Vamos orar, vamos finalizar esse tempo muito abençoado aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, que Deus possa continuar nos abençoando, que a nossa Escola Bíblica Discipuladora cresça e que mais pessoas... Eu quero desafiar você que está aí ouvindo, você que está aqui assistindo essa aula, já compartilha esse link. Certo? Você manda para alguém que você conhece, nós temos aqui algo muito prático, você pode acessar essas áreas ministeriais do nosso ministério dessa igreja missional, então não deixe de compartilhar e abençoar as pessoas, tá bom? Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma EBD, mais um tempo que tivemos juntos aqui. Eu quero louvar, adorar ao Senhor por esse tempo precioso, tempo abençoado. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por sermos uma igreja missional, por termos uma dimensão dessa igreja e que nós possamos juntos continuar avançando e glorificando o nome do Senhor em tudo que fazemos. Deus abençoe, Pai, todas as pessoas que estão aqui conosco, todas as famílias aqui representadas, que possamos continuar avançando, cumprindo a grande comissão, com muito amor, com muito carinho. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tamo juntos!